Quero falar agora sobre o Vasco, que recusou proposta da Ucrânia. Nos últimos dias, antes do fechamento da janela por lá, o Metalist tentou comprar Cauã Barros, meio-campista de 21 anos de idade, que foi titular e muito bem na partida contra o Botafogo nessa quinta-feira. Proposta de 2 milhões de euros prontamente recusada pelo Vasco da Gama. Fernando Diniz tem convicção de que o Cauã vai se tornar peça importante no elenco vascaíno na sequência da temporada. Até pelo fato de o Vasco não conseguir uma reposição à altura, a opção foi de veto em relação a essa proposta. Cauã, que havia disputado a maior parte dessa temporada pelo América, 28 jogos e 5 gols no Coelho. O Vasco o repatriou e passou a utilizá-lo com mais frequência. Recentemente são 4 jogos, os 3 últimos na condição de titular. Bora falar também sobre Fluminense e Vasco, que firmaram um acordo para que todos os jogos entre eles, entre 2025 e 2026, aconteçam apenas no Maracanã. Isso já começa a valer para as semifinais da Copa do Brasil, jogos marcados para dezembro, com 50% de público para cada uma das torcidas. Qual é o zagueiro que vem para o Vasco? Não vem mais ninguém, né? Agora, em relação a contratações, você só teria a possibilidade da contratação de atletas desempregados. Outro dia até perguntei para o empresário do Luizão se ele foi alvo de uma especulação, alguma coisa no Vasco. Existia uma consulta, não por gente do Vasco, né? O Fabrício Valentini, boa noite, Nicole, deu Vasco, hein? Agora teremos tempo para acertar a zaga com Cuesta e Robert Renan e recuperar o Tietê. Gostei muito do Cauã Barros ontem. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas achei que conseguiu completar bem o meio-campo. Achei interessante a presença dele. Robert Renan tem tudo para melhorar o sistema defensivo do Vasco, que continua bem problemático, né? E eu esperava que fosse passar o Botafogo, sendo bem sincero. Me surpreendi positivamente, acho que o Vasco vai para o confronto contra o Fluminense, ainda como não favorito, mas eu aprendi a não desconfiar mais do Vasco. E eu vou torcer para que o Vasco consiga passar de fase, acho que seria importantíssimo para o torcedor Cruz Maltino. Nicola, também os árabes vão levar o Rian do Vasco. Marcos, houve um movimento de torcedores do Al Hilal pedindo a contratação do Ryan. Mas o negócio não foi para frente, essa negociação já se encerrou, até porque a janela por lá está fechada. Sobre Al Hilal, deixa eu até trazer uma informação importante. A lista de atletas inscritos no Campeonato Saudita, ela pode ser enviada pelos clubes até dia 14, ou seja, até domingo. Mas o Al Hilal já promoveu a entrega da lista final e agora dá para cravar que Marcos Leonardo e Renan Lodge estão fora da relação de inscritos, tá? Esses jogadores vão ficar à disposição do técnico Simone Inzaghi apenas para as partidas de Liga dos Campeões da Ásia. Ninguém sabe ao certo qual será o destino dos dois. O Marcos Leonardo está cogitando a possibilidade de ir à FIFA para rescindir o contrato e depois escolher seu novo caminho. O Renan Lodge ainda não se posiciona. Deixa eu até mandar uma mensagem para o empresário do Renan Lodge para ver se a gente consegue alguma atualização. Peraí. O Gabriel Souza perguntando novidades sobre o Vasco. Deixa eu só registrar. O Pedrinho é o presidente do Vasco, é um cara que passa por muitas turbulências, né? Tá escutando crítica pra caramba, muitas delas absolutamente merecidas, enfim. Mas ele é um cara, para mim, na minha opinião, muito verdadeiro, muito sincero. Nunca vai roubar o Vasco ou algo do gênero, né? E me chamou a atenção ele passando pelas câmeras ontem, depois da classificação contra o Botafogo no Newton Santos, e festejando, enfim, foi uma cena legal. O Renato Hilário, boa noite, Nicola. É verdade que o Rony está acontecendo com o Vasco? Não. Vamos lembrar, né, pessoal? A janela de inscrições no futebol brasileiro já terminou. Esse é o primeiro ponto. Atletas que já disputaram mais de 6 jogos no Campeonato Brasileiro também não podem mudar de clube. Então, esse é o tipo da negociação que, se acontecer, vai ter que acontecer apenas em 2026, tá bom? Ricardo Just. Boa noite, Nicola. Qual a situação do fair play financeiro aqui no Brasil? Alguma novidade? Essa é uma das questões que eu quero repassar para o Luiz daqui a pouquinho, tá? Acho que há muito entendimento equivocado sobre o fair play financeiro e quais são os caminhos dele, os caminhos que ele tem a percorrer. Vamos lá, a gente não vai falar de novela não, nós vamos falar da vida real de Vasco 5-3 nos pênaltis, Botafogo e Vasco 1-1 no tempo normal. Aquela pergunta tradicional, Thiago, foi justo? Então, Elton, tem o ditado tradicional do futebol, né? Justiça é bola na rede, mas a gente sempre analisa a performance, que também é a nossa incumbência aqui, né? A gente trata de lances do jogo e coisas que aconteceram na partida. Se for pegar nesse ponto de analisar se foi justo ou não foi justo, eu acho que o Botafogo ele teve mais volume de jogo. Segundo tempo, principalmente, né?
segundo tempo principalmente, o Botafogo é um time que joga mais pra frente. Ele tem mais recursos, tem mais qualidade técnica. Em casa, no sintético, né, com apoio da torcida, estádio cheio e tal. O Botafogo, ele tentou realmente propor mais esse jogo. Tentou ser um time mais agressivo, imprimir uma velocidade maior. E acho que teve um domínio de boa parte da partida. Só que não foi aquele Botafogo que o torcedor estava acostumado a ver, letal. Assim, de grandes oportunidades, né, de algumas chances claras e tal. Teve algumas oportunidades. Eu acho até que o Vasco teve as melhores chances fora os gols. Que foi o Ryan no primeiro tempo. Ele tirou 4 marcadores. E o Caio aproximou, talvez essa aproximação, ele, né, bateu da entrada da área. Se ele talvez dar um passo para frente, ele ficasse numa condição melhor de finalizar. E o Felipe Coutinho no segundo tempo. Que ele chega escorando um cruzamento do Paulo Henrique da direita e a bola passa próxima. Então o Vasco ele entrou para jogar o futebol dele, para tentar esfriar um pouco mais o ímpeto do Botafogo, para tentar segurar um pouco mais a posse de bola, fazer esse jogo, né, andar, fluir e tentar as suas oportunidades de gol. O gol do Vasco, por exemplo, foi no primeiro chute que o Vasco deu. Foi uma cobrança de falta, né, que o Felipe Coutinho bateu, foi muito bem cobrada. A bola foi no ângulo, mas acho que o goleiro vacilou. Isso que porque ele chegou inteiro. Ele chegou inteiro. Apesar da falta, e uma coisa não pode invalidar a outra, né? A falta foi muito bem batida, só que ele chegou inteiro. E como ele chega muito inteiro, ele tenta espalmar a bola, sei lá, com a mão mole ali, a bola bate na trave e sobra pro Nuno fazer o gol, né? Eu acho que era um lance defensável, apesar, repito, da boa cobrança. Foi o primeiro chute que o Vasco deu. Então o Vasco foi um time de poucas finalizações, foi um time que tentou controlar esse ímpeto do Botafogo. Quando chegou no ataque foi perigoso e o Botafogo ele teve mais volume, ele teve mais velocidade, ele buscou mais o jogo, tentou construir, mas ele não foi aquele Botafogo efetivo que o torcedor está acostumado. E aí nos pênaltis o Alex Telles, que bate sempre ali, ou quase sempre ali, maior parte, até na transmissão eu estava do outro lado, eu ia citar, mas foi muito rápido. O primeiro gol, né, o gol do Botafogo no tempo normal, que é do Telles de pênalti, você vê que o Léo Jardim cai no canto certo. Só que é uma cobrança rasteira na bochecha da rede, naquela bem na lateral, e ele consegue fazer o gol. Dessa vez ele de novo vai no canto, já não é com aquela perfeição, né, onde ele bateu no tempo normal e o Léo vai e pega. A meia altura. A meia altura facilita para o goleiro, então você percebe que o Léo Jardim, e é uma coisa hoje natural dos goleiros, né? Você tem muito mais recursos para acompanhar, saber onde o seu adversário bate, enfim. Há a comissão técnica, o preparador de goleiros, scout, há muitos números hoje para municiar o goleiro nos treinamentos. Ele sabia que ele ia bater ali. Ele se prepara melhor do que o atacante, é o de quem vai cobrar, né? Com certeza. Ele, o Thiago bate no canto direito, o Wellington bate no canto esquerdo, o fulano bate no meio. Pro atacante, como é que você vai observar quantas vezes o goleiro caiu, para onde caiu? O atacante tem mais a possibilidade do gol, porque dependendo de onde ele bater, o goleiro não chega em hipótese alguma. Ele tem a força para aplicar, mas o goleiro está estudando, né, quem bate ali, e você vê que o Léo Jardim se preparou, estudou. Então, no fim das contas, justiça é quem consegue fazer mais gols. Performance no tempo normal, eu achei o Botafogo com mais volume, mas ele não conseguiu ser letal. E nos pênaltis foi mais frio, o Léo decidiu e o Vasco passou. É isso aí então, família vascaína, ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as informações deste sabadão do Vasco da Gama. O Vasco que está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, vai enfrentar o Fluminense, as duas partidas no Maracanã, né? Lembrando aí mais uma vez, tem um acordo das duas equipes que foi assinado nesta temporada para os confrontos serem decididos no Maracanã, não só por conta da Copa do Brasil, tá? É qualquer jogo, justamente também no Campeonato Brasileiro será dessa forma, como já foi na primeira partida da primeira rodada do Brasileirão. Primeira rodada não, primeiro turno. É 50-50, as torcidas divididas, e o Maracanã é o palco da decisão de Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense. Deixa a sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Deixa um comentário aí também para apoiar o canal.